São 15 horas do dia 27 de abril e o Trilhas da Democracia Conjuntura entra ao vivo com 5 minutos de atraso. Peço desculpas à nossa audiência, para dialogar com o economista Ademar Mineiro, já convidado fixo do Trilhas Conjuntura, Trilhas da Democracia Conjuntura, com o tema China, Estados Unidos e a Guerra Comercial. Como esse programa está sendo ao vivo, por favor, mandem seus comentários, suas perguntas, que serão lidos no decorrer do programa, de preferência sobre o tema, né? De preferência sobre o assunto que está sendo discutido nesse programa. Salve, Normando, boa tarde, tudo bem contigo? Salve, Marco, tranquilo, boa tarde a você, boa tarde a nossos espectadores, a galera do Trilhas. Vamos enfrentar mais esse desafio da guerra entre China e Estados Unidos, provocada pelos grandes irmãos do Norte, que parecem ter desistido daquela nobre missão de espalhar a democracia pelo mundo. Já se encontra aqui conosco na sala de espera, Ademar Mineiro. Vamos embarcá-lo. Eilo, deixa eu só alternar aqui a ordem para o Ademar ficar ao centro. Tudo bem, Ademar? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Trilha da Democracia. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Normando. Boa tarde aos que nos acompanham. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Salve, Ademar. Prazer é todo nosso. Só para sempre é importante, né, a relação de novos membros, Ivone Barros, Ivone Marim, Júlio Brasil, Luciano Eguti, Valmir de Ávila Vieira. Já existem vários comentários aqui. Bom, vamos em frente. Eu reforço a ideia de que, como existe um tema, os comentários têm que ser, né, sobre o tema, né, em torno do tema. Me parece que é uma prática para aprofundar as discussões sobre aquilo que está se propondo a discutir. Ademar, você, no dia 28 de março, publicou no site Terapia Política um artigo de título 2 meses de governo Trump. E nele você defende a ideia de que o conjunto de medidas que foram tomadas nos primeiros meses do governo dele, do Donald Trump, tem por trás de si, vou abrir aspas, uma disputa vital com a China pela hegemonia no cenário econômico e geopolítico e outra disputa de rumos no interior dos Estados Unidos entre os dois partidos tradicionais, Partido Democrata e Partido Republicano, que tinham uma tendência, né, até os anos 90 de se tornarem idênticos no centro e que, a partir de então, vem se tornando cada vez mais antagônicos. A gente já teve aqui a ocasião de fazer uma discussão sobre isso algum tempo atrás, num programa exatamente sobre os 2 meses do governo Trump. Eu gostaria que a gente pudesse iniciar isso, e daqui a pouco eu vou exibir o link desse artigo, te pedindo que estabelecesse as tendências possíveis, né, no próximo quinquênio. O que você vislumbra como possibilidades até 2030 nessa disputa comercial, e não apenas comercial, como você fez questão de frisar no teu artigo, entre Estados Unidos e China? Por favor, Ademar. Bom, Marco, eu acho que, digamos, o que vai estar como pano de fundo da disputa comercial, na verdade, é essa disputa por hegemonia no cenário internacional. E que é uma disputa que ficou mais ou menos clara desde que a China, no comecinho da segunda década desse século, lá em 2012, lançou o seu programa, que é, digamos, que o pessoal
conhece vamos chamar de nome fantasia, né? A Nova Rota da Seda. Mas esse programa é um programa em que a China, pela primeira vez depois de muito tempo, ela se coloca com uma estratégia para o mundo. A China, durante muito tempo, ela se voltou para as questões internas, né? Então, até a primeira década desse século, basicamente, ela se envolveu com a solução dos seus problemas internos, né? Tinha, evidentemente, uma política para o resto do mundo, mas a política dela para o resto do mundo, na verdade, era, digamos, uma defesa genérica da soberania, né, dos países, da paz, né, de um ambiente geral internacional, onde, no fundo, não houvesse, digamos, ameaças à própria China, né, mas também aos países em geral. A China se colocava dessa forma, diferente de outras potências desse período, né, seja desde as potências coloniais europeias, como a França e a Inglaterra, passando pelos Estados Unidos e a própria Rússia, a antiga União Soviética, só para a gente ficar aí nos outros países que são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, que tinham políticas de afirmação, né, de hegemonia, de coalizões que, na verdade, eram suas antigas colônias, né? A China não trilhava esse caminho, né? A China trilhava o caminho de ter, digamos, a defesa da sua soberania, a defesa da paz internacional e a defesa da soberania dos outros povos também, por tabela. Então essa era a política chinesa durante muito tempo, né? E ela não tinha, digamos, uma proposta para o cenário internacional. A partir do relançamento desse programa da Nova Rota da Seda, a China, na verdade, passa a ter um projeto, né, vários projetos, né, para o mundo, né, de incorporar países, né, à sua esfera de influência mais direta. Né? Então, o que vai se ver nesse programa é que a China oferece aos vários países um cardápio de integração que pode ser desde pura e simplesmente acordos de comércio, pode envolver investimentos, pode envolver, enfim, uma integração mais profunda. Nesse mesmo período, né, a partir de 2008, a China também começa a participar ativamente do chamado BRICS. A gente vai ter aqui no Brasil esse ano a reunião dos BRICS, o Brasil faz parte. O BRICS teve uma ampliação nos últimos anos, mas o grupo inicial, que era na verdade o BRIC, sem a África do Sul, vem de 2009, constituído numa reunião na Rússia, né, com o Brasil, Rússia, Índia e China. Né, e ali também tem uma proposta chinesa de, enfim, uma proposta de política internacional da China que fazia parte dessa integração. Então, na verdade, a China, desde esse momento, explicita essa sua posição. E os Estados Unidos, desde esse momento em que isso foi explicitado, ainda no governo Obama, começa uma disputa com a China, cada vez mais evidente. Né? Essa disputa acontece de forma submersa durante o governo Obama, não é assumido, mas ela de fato já está acontecendo. E com o primeiro governo Trump vem uma explicitação dessa disputa. Os Estados Unidos avança ainda mais, algumas medidas já tinham sido tomadas no governo Obama, os Estados Unidos avança ainda mais em medidas de disputa com a China no plano internacional. O programa trilionário de investimentos do governo Biden também vai nesse sentido, no sentido de disputar a hegemonia, especialmente nos setores tecnológicos. E, evidentemente, quando o Trump assume o seu segundo governo, essa é a prioridade do governo dos Estados Unidos. Então, digamos, esse é o pano de fundo da discussão. Agora, a partir desse pano de fundo, a gente tem que olhar para dentro dos Estados Unidos e ver que você tem também uma disputa de caminhos dentro dos Estados Unidos e para onde vão os Estados Unidos. Né? E isso é uma coisa importante,
Então, os Estados Unidos têm sido travados por essa disputa política interna. A gente vê, por exemplo, em vários momentos aí, desde os anos 90, né, seguidamente, o executivo não ter maioria no Congresso como um todo, ou não ter maioria na Câmara e ter maioria no Senado, ou ter maioria no Senado e não ter maioria na Câmara, enfim. E isso reflete, eu acho, essa disputa que acontece dentro dos Estados Unidos, né? E isso está sendo colocado agora também porque, na verdade, os Estados Unidos ele não tem um rumo que ele consensuado, como houve durante muito tempo dentro dos Estados Unidos. E aí a gente vê isso que você falou, quer dizer, uma polarização que começa a aparecer fortemente nas últimas eleições dos Estados Unidos. Ao invés dos partidos tradicionais disputarem o meio, né, o centro, porque esse centro, na verdade, representava esse projeto hegemônico americano, né, então, independente do partido, eles seguiam por esse caminho. Agora não, agora você tem possibilidades diferentes. E nessa disputa comercial com a China, pela primeira vez ficou muito claro, né, quando as medidas foram tomadas, as dificuldades que estão colocadas pelos Estados Unidos. Né? Porque, por um lado, quando começou essa elevação de tarifas, ficou evidente o que a China exporta para os Estados Unidos? Produtos de alto conteúdo tecnológico. Né? Produtos de alto conteúdo tecnológico. Né? E o que os Estados Unidos exporta basicamente para a China, os principais produtos? São commodities, né? Petróleo, soja, né? É como se fosse o Brasil se relacionando com a China. Né? Então, isso daí dá uma noção das possibilidades da disputa. Né? Os Estados Unidos teve que recuar, ele manteve o discurso durante muito tempo, foi subindo daquela coisa do jogo de pôquer, né? O sua aposta e mais tanto, né? Então parecia que eles estavam discutindo as tarifas como quem discute um jogo de pôquer, né? A sua aposta e mais tanto, né? Eles foram subindo, só que em algum momento os Estados Unidos começou a se dar conta de que ele estava fazendo. Ele estava inviabilizando a importação de produtos de alto conteúdo tecnológico pelos Estados Unidos, e isso ia travar uma parte da indústria americana e ia também se transformar em um aumento de preços importante para o consumidor americano nesses setores. Então, o próprio Estados Unidos vai ter que rediscutir como é que ele trava essa disputa, né? Porque é uma disputa que nesse exato momento ela parece muito desigual. Né? Então, por isso que eu falo, você tem uma disputa no cenário internacional, né, onde a China ela se coloca aí, né, com um projeto, como eu falei, desde 2012, tem atraído alguns países, tem uma relação comercial forte, por exemplo, com toda a nossa região aqui, né, com a América Latina como um todo, especialmente a América do Sul, né, e tem essa mesma relação forte com outros países, né, não só da sua área mais direta, na Ásia, né, onde, inclusive, países que têm uma conexão geopolítica muito mais forte com os Estados Unidos, como a Coreia do Sul e o Japão, na verdade, estão integrados a uma esfera de produção, né, uma cadeia de produção com a China em vários setores, né, e a África também, e do ponto de vista do fornecimento de produtos, a própria Europa. Né? Então, a China hoje, ela digamos, uma grande fábrica para o mundo, mas ela é também um grande importador de uma série de produtos, né, para tocar essa fábrica adiante, sejam produtos básicos que ela precisa para produzir, mas seja, no caso da integração com os europeus, alguns produtos também de alto conteúdo tecnológico. Então, fica uma disputa, em última instância, muito desigual para os Estados Unidos. Né? E é isso que ficou claro nessa disputa comercial que se apresentou. Por outro lado, os Estados Unidos não definiu as suas questões internas. O que a gente vem observando é que esse projeto do Trump, né, que é um projeto de se contrapor e disputar com a China, né, ele, levado adiante, acarretou enormes resistências no próprio Estados Unidos e a queda de popularidade do governo e uma ameaça, inclusive, de perder
as eleições parlamentares, que vão ser no ano que vem, né, ocasião em que o governo Trump ficaria de novo como com uma fragilidade grande, que é essa história de não ter maioria no Congresso. Né? O que aconteceu nos governos anteriores, o que aconteceu inclusive no governo Trump anterior, né? E o que pode voltar a acontecer. Quer dizer, nesse exato momento ele tem essa maioria, mas é uma maioria que vai ficando cada vez mais estreita, né? Porque parlamentares eleitos pelo próprio Partido Republicano começam a questionar algumas das medidas que refletem na popularidade dessas pessoas e mostra essa situação, né? Como que os Estados Unidos não tem um projeto nacional hegemônico nesse momento, o que é uma coisa que é dos últimos 30 anos, talvez, né? Mas é muito curioso de observar. É como se os Estados Unidos são uma potência gigante, ainda são muito importantes do ponto de vista econômico, são uma potência militar, têm a capacidade de destruir o mundo várias vezes, né, com seu arsenal nuclear, né? Tem uma forte influência cultural, que a gente, por exemplo, na nossa região vê isso muito presente. Agora, não tem mais um projeto unificado de país, tem um projeto em disputa, tem projetos em disputa dentro dos Estados Unidos. Então essa é a situação desse conflito hoje. Então, Adhemar, para ser direto e pontual, são grandes os riscos de que essa jogada arriscada do Trump, que ele nunca escondeu, que o seu Partido Republicano nunca escondeu, saia pela culatra. A ideia da retomada de um processo de industrialização para determinados espaços que haviam se desindustrializado é possível que saia pela culatra. É isso? A gente vai discutir mais à frente essa questão da industrialização. Eu vou deixar essa questão no alto e, antes de passar a palavra ao Normando, eu acho que a gente pode discutir mais à frente também um comentário feito pela Luciana Barros. Eilo, o Brasil, se for esperto, pode tirar proveito dessa disputa comercial entre Estados Unidos e China. Eu não sei se... eu passo a palavra para o Normando no momento em que a gente está próximo de chegar a 600 aparelhos conectados acompanhando o Trilhas da Democracia. Por favor, Normando. Vou tentar bagunçar um pouco a problemática da história. Algumas leituras sobre a base de sustentação do Trump atualmente apontam exatamente os efeitos negativos, né, dessa política, como o Adhemar estava fazendo menção. Basicamente, Trump teria sido eleito dentro de um grande acordo das instituições conservadoras, tem Heritage Foundation, né, mais 2 ou 3 centros de pensamento reacionário, né, de um lado, o que caracterizaria um viés ideológico do novo governo Trump, mas também com grande apoio das Big Techs, que é o setor que está chiando muito e determinantemente com relação ao tarifaço, como a Adhemar mencionou. E, aparentemente, teria dentro da base de apoio esse conflito interno, né, isso dentro da própria sustentação do Trump. No entanto, existem outras leituras sobre a provável perda da maioria nas duas casas do Congresso, né, nas eleições de meio termo, né, do ano que vem, e aí por 2 motivos, né, que são confluentes, que tradicionalmente o executivo eleito, ele perde, em que pese por pouco, mas tradicionalmente ele perde a maioria na eleição de meio termo, e o outro é a insatisfação, a impopularidade, né, já mencionada pelo Adhemar. Me parece, pelas notícias que venho lendo, a impopularidade do Trump com esses meses de governo é recorde nas últimas décadas. E aí a preocupação que surge em alguns analistas, talvez mais extremados com relação ao risco
de Trump para a democracia liberal restrita norte-americana é que, sabendo da provável derrota, o governo, no segundo semestre desse ano, vai se dedicar a mudanças institucionais que façam cristalizar o seu projeto de governo. Ou seja, mudar, por exemplo, a questão da não reeleição, aquela emenda que vem dos anos 50 e baseada no experimento do Roosevelt. Mudar os critérios de contagem de voto do colégio eleitoral, da representação dos estados, né, no colégio eleitoral. Seriam inovações que estão sendo gestadas, que estariam sendo gestadas dentro do executivo nesse momento, norte-americano, visando enfrentar, né, a eleição de 2026. E aí, levando isso para o mais extremo possível, e não estou sozinho em que pese a pergunta ser dramática. Caminham os Estados Unidos para uma ruptura institucional interna a ponto de uma guerra civil? Então, essa situação dos Estados Unidos de você ter um governo minoritário do ponto de vista das casas do Congresso já vem acontecendo há algum tempo, né? Agora, o que eu acho que na parte que você começou, eu acho que vale a pena a gente discutir um pouco, porque, de fato, quando você olha a base empresarial que sustentou mais abertamente o Trump foi exatamente esse pessoal das Big Techs, né? O que é uma mudança substantiva para os Estados Unidos. Por quê? Porque esse pessoal, tradicionalmente, era próximo do Partido Democrata, né? Não é à toa que a Califórnia, por exemplo, que é a base, né, é onde está o Vale do Silício, etc., etc., é um reduto democrata há muito tempo, né? Então, esses jovens, né, que fizeram essas empresas a partir do desenvolvimento de tecnologia, né, eram, na origem, muito mais próximos do Partido Democrata. Né, e vários deles financiaram, inclusive, o Partido Democrata durante muito tempo. E agora assumiram, fora lá o sul-africano, né, que vem de fora, né, mas eles financiaram, né, e apoiavam, né, e os seus funcionários seguramente são uma base importante do Partido Democrata, né? Alguns nos Estados Unidos diziam o seguinte: apesar de estar com essa base e agora cada vez mais discutida, né, porque alguns desses empresários já começaram a fazer ver ao Trump, olha, tudo bem, a gente está te apoiando, mas você está tomando medidas que estão nos prejudicando diretamente, né? Porque nós não queremos, alguns de nós não quer trabalhar com a produção. A produção a gente transferiu para a China ao longo desse processo. Então, quem faz os celulares, que são importantes para a gente botar as nossas plataformas, é a China, né? E nós não queremos aqui ficar produzindo alguns desses produtos. E o Trump volta com um discurso que é um discurso de reindustrialização, que alguns dizem que é um discurso dos anos 50, né? Que é um discurso lá de trás, né? Só para a gente ver, por exemplo, né, que fala da questão das siderúrgicas, né? As siderúrgicas não estão na ponta da tecnologia, né? Há muito tempo que o setor siderúrgico está longe de ser a ponta da tecnologia, né? E o Trump fala, de alguma forma, ao fazer um discurso que, inclusive, é um discurso voltado para esses estados que são chamados de estado pêndulo, né, que podem mudar, alguns deles com forte base industrial no passado, que passaram de cinturão industrial para cinturão da ferrugem, né, do ponto de vista da utilização aí de alguns jargões da política americana, né, e ele fala em reativar indústrias que são indústrias desses estados pêndulos, né? Ele fala de fortalecer a produção agrícola americana, que a gente sabe que
depende fortemente de subsídios. Não é? O Brasil chegou a ganhar, junto com outros países, uma disputa na velha OMC, não é? A respeito do algodão, que era subsidiado pelos Estados Unidos e que os Estados Unidos preferiu pagar do que retirar os subsídios. Então, essas produções são fortemente subsidiadas nos Estados Unidos. Não é? Então, essa é uma coisa importante para ter em consideração. Mas outra coisa que é importante, e aí da política dos Estados Unidos, é o seguinte: diferente do Brasil, não é? Que é um país, apesar de ser uma federação, a União é quem emana as regras eleitorais. Nos Estados Unidos, na verdade, é um saco de gatos, porque quem determina em última instância as regras eleitorais em cada estado é o próprio estado. Então você tem regras eleitorais, inclusive o que você falou, o recorte dos distritos eleitorais, porque o voto é distrital, é feito no âmbito local. Então você ter alguma regra federal que enquadre os estados vai causar também muitos problemas. Muitos problemas porque, digamos, a tradição dos Estados Unidos, e isso vem lá atrás da formação da federação nos Estados Unidos, sempre foi dado muita autonomia para os estados. Daí, inclusive, que a eleição não é direta em última instância. A eleição dos Estados Unidos é uma eleição de colégio eleitoral, onde os estados elegem seus representantes no colégio eleitoral. E o poder que também tem o Senado nos Estados Unidos, e em países como o Brasil também, então você tem uma casa, que é a Câmara, onde você tem uma certa proporcionalidade dos eleitores em relação aos eleitos. Claro, no Brasil tem muita defasagem em relação a isso. São Paulo acaba muito fortemente subrepresentado, estados como Roraima acabam fortemente superrepresentados, mas nos Estados Unidos é um pouco menor essa subrepresentação. Mas no caso do Senado, cada estado tem o mesmo número de senadores, é como no Brasil. Então o Senado, na verdade, é onde esse equilíbrio entre as várias unidades da federação fica representado, e o Senado existe para tentar equilibrar esse jogo. E nos Estados Unidos isso é muito importante. Então, digamos, o Trump querer criar regras federais para enquadrar os estados é uma coisa que vai dar problemas. Seguramente vai dar problemas. A questão, Ademar e Normando... Não, só deixa eu comentar uma última coisa que o Normando falou, e depois eu devolvo. Porque essa última coisa tem a ver exatamente com a impossibilidade de reeleição. Então ele está trabalhando com uma... Porque não é que nos Estados Unidos não tenha reeleição. A reeleição pode acontecer uma vez, seja de forma subsequente. O Obama foi reeleito uma vez e depois sai fora. O Bush filho foi eleito uma vez e depois sai fora, não pode mais disputar. O Trump ele não ganhou na reeleição, ele perdeu para o Biden a reeleição, e agora é como ele se reelegesse. Mas ele não tem mais direito de disputar. Então, trocar isso também vai ser um problemaço. Mas desculpe, Marco, eu acabei te cortando uma hora. Não, é só para dizer que existe uma diferença em relação ao Brasil, sobre subrepresentação dos estados mais populosos, que isso foi uma invenção do Vargas e desde então não foi alterada e nem se pretendeu alterar, nem mesmo na Constituição de 1988. O que vocês estão falando e o que você acaba de dizer, Ademar, são projetos, ideias de transformação do processo eleitoral que vão criar uma situação de instabilidade tremenda. Não sei se vai chegar ao ponto, eu espero que não, que a saída dos Estados Unidos não seria através de uma guerra civil, mas vai se criar uma situação de instabilidade tremenda, mas é passível de ser colocada em prática através de, o Normando sabe muito bem, muito melhor do que eu, de uma tentativa de interpretação das leis ou reinterpretação das leis através
de um esticamento até os limites do interesse que são de Trump e do Partido Republicano. Eu gostaria de só acrescentar uma coisa nesse campo da política, né? Vocês devem saber que, alguns anos atrás, um pensador alemão chamado Ulrich Beck usou a expressão brasilianização da Europa, né? Não estaria ocorrendo, nesses termos, um processo de brasilianização dos Estados Unidos, essas tentativas de criação de regras enquanto o processo está em curso, e também isso que vocês trataram agora há pouco, né? A mudança do comportamento político dos grandes nomes da Big Tech, ou seja, um abandono dos vínculos, das relações com o Partido Democrata em função de uma vitória que tudo levava a crer que aconteceria e acabou acontecendo. Ou seja, os Estados Unidos caminham por uma situação de instabilidade em que aquilo que eu disse, né, do tiro sair pela culatra, se torna uma tendência muito, muito possível? Não, do meu ponto de vista, eles já estão numa situação de instabilidade, né? A eleição de uma figura como Trump, já pela segunda vez, é uma expressão dessa instabilidade, né? Ele é uma figura que está longe de acrescentar estabilidade ao sistema. Ele joga permanentemente para a instabilidade. É uma estratégia, né, de fazer política que é a da instabilidade permanente. Então, eu acho que é bom a gente tomar isso em consideração. Nós temos aqui os nossos líderes locais, que também jogam para esse tipo de público, então, e também operam com essa ideia da instabilidade permanente, da criação de fatos políticos, né? Você vê um pouco aí o Trump. Eu uma vez tive que ficar nos Estados Unidos quase 10 dias acompanhando algumas reuniões, né? E era o primeiro governo Trump, né? E era uma coisa impressionante, porque às 6 horas da manhã você abria o noticiário na TV e tinha acontecido alguma coisa no final da noite ou logo de manhã cedo. Ele tinha dado alguma declaração bombástica de alguma coisa que ele pretendia fazer. E aí a imprensa passava o dia inteiro, aquela coisa de você ficar replicando, com prós e contras, digamos, dependendo da rede que você estava assistindo, ou as pessoas ficavam batendo, ou as pessoas ficavam apoiando, mas era permanentemente isso. É uma forma, né, de fazer política que não joga para a estabilidade, né? A estabilidade é o presidente ficar administrando, né? Ele vai fazer algumas intervenções políticas, evidentemente, faz parte desse processo, mas, no geral, o que ele vai ficar fazendo é administrando. O executivo administra, né, nesses países que têm o presidencialismo, né? Então, você faz política nas grandes definições. Agora, a política mais corriqueira se dá no Congresso, né? No caso do Trump e dos nossos próximos dele locais aqui também fazem isso, e outros países aqui da nossa região, trata-se disso, de você ficar criando permanentemente fatos políticos em torno dos quais você fica discutindo o tempo todo. Isso gera uma enorme instabilidade, né? Então, o jogo aí é esse jogo da instabilidade permanente, né? E isso, no caso, num país que apresenta uma disputa hegemônica, não é só no lado republicano, não. Se você olhar do lado democrata, você vê que hoje os democratas estão longe de fazerem essa aproximação ao centro. Na verdade, também dentro dos democratas crescem visões, digamos, de que os Estados Unidos têm que passar por transformações profundas, né? Não é à toa, né, o protagonismo dentro do Partido Democrata, né, de figuras como o Bernie Sanders, né? Então, o que advoga, né, que ele, na verdade, está ali no limite do Partido Democrata. Ele faz política para dentro do Partido Democrata, mas ele, na verdade, tem muita independência em relação ao Partido Democrata,
né? Mas cada vez mais ele fala para o público interno democrata e para outras figuras políticas dentro do Partido Democrata, né? Como a deputada Ocasio, por exemplo, né? Então ele se fortalece nisso. E, evidentemente, essa posição de fortalecimento é uma posição de uma crítica forte, né, à concentração do capitalismo americano. Né? É uma crítica forte, digamos, ao jeito de funcionar, né, e às consequências desse funcionamento. Quer dizer, quando você falou aí de brasilianização, tem uma coisa que é evidente, e aí não é só nos Estados Unidos, no mundo inteiro, né, porque faz parte desse funcionamento econômico dos últimos 25 anos, que é uma fortíssima concentração de renda, riqueza e poder. Né? Então, hoje, digamos, essas grandes figuras, elas concentram renda, por tabela, concentram patrimônio, no caso dos Estados Unidos, aqui no Brasil é dado pela renda da terra, pela posse da terra, né? Mas em países como os Estados Unidos se dá pela propriedade de ações, por exemplo, né? A concentração aí da propriedade de ações, que são, digamos, uma expressão do patrimônio. E de poder também, não é? Porque essas figuras, na verdade, com a sua renda e a sua riqueza, financiam os processos eleitorais e fazem o que o Sanders vem chamando aí de uma destruição da ideia de um homem, um voto. Não é? Porque, evidentemente, quem tem trilhões na sua conta corrente acaba tendo capacidade de influenciar muitos votos. E aí essa ideia idílica, né, que nunca funcionou, evidentemente, mas que era, digamos, menos desigual no passado, né, de que cada pessoa poderia fazer suas próprias decisões, teria um voto, e aí você teria, digamos, a democracia funcionando, ela fica cada vez mais deturpada porque quem é eleito pelo poder econômico. Né? Então, essa concentração aí, ela vem sendo questionada, faz parte dessa disputa nos Estados Unidos hoje, discutir a própria democracia americana. A democracia dos Estados Unidos é uma democracia que está em discussão, desde essa questão do colégio eleitoral, né, até, digamos, a coisa mais evidente, que é que os deputados são eleitos já vinculados aí ao poder econômico que os elege. Né? É claro que as Big Techs têm uma importância decisiva, né? Mas no caso dos Estados Unidos, por exemplo, tem vários deputados, não é nenhuma crítica ao Normando especificamente, não, mas os escritórios de advocacia, por exemplo, né, que ganham nos debates judiciais, né, eles financiam também uma série de candidatos que são ligados a esses interesses, e a gente sabe que, às vezes, mudar uma vírgula na lei significa ganhar ações na justiça. Né? Então, é preciso também tomar isso em consideração, porque essas figuras se movem desse jeito. A Hillary Clinton é uma pessoa que, por exemplo, tinha muita conexão com esse mundo aí das consultorias jurídicas, com o mundo financeiro, com Wall Street, né, que agora se aproximou novamente, pelo menos alguns setores se aproximaram do Trump, né, mas durante muito tempo esses setores de Wall Street, com a questão dos Clinton, né, se aproximou fortemente do Partido Democrata. Né? E a Hillary, por exemplo, é uma expressão dessa conexão do Partido Democrata com esses setores aí do mundo financeiro. Ademar, você sabe que o programa passa muito rápido, a gente já está com 40 minutos, e eu não gostaria de deixar de discutir essa questão da possibilidade de determinados países, inclusive o Brasil, saírem vencendo nessa guerra comercial. Eu já apresentei aqui um comentário feito pela Luciana Barros, apresento aqui um comentário feito, uma pergunta, né, da Keto Ligóis, de que maneira essa disputa deve resvalar em outros países parceiros em importações e exportações. Fala-se que a China já está reunindo apoiadores em organizações de comércio internacional. E nesse momento que a gente chegou, bateu já 800 aparelhos conectados. Eu queria acrescentar a pergunta da Keto Ligóis,
uma pergunta com base em outro artigo que você publicou também no site Terapia Política. Deixa eu exibi-lo. Cujo título é A Necessária Rediscussão da Globalização. E nesse artigo, que foi publicado agora, dia 11 de abril, você fala da abertura de uma janela de oportunidade para países como o Brasil, abro aspas de novo, de um desenvolvimento mais inclusivo e com forte componente tecnológico, que tem a retomada da industrialização como base para pensar o futuro. Ademar, existe realmente, foi aberta uma janela de oportunidade para o Brasil e para outros países, né, de retomarem um processo de industrialização que, no caso brasileiro, foi deixado, e você trata disso nesse artigo, por ocasião do Plano Real. Existe essa possibilidade hoje? Então, essa possibilidade ela está colocada. É evidente que o Brasil não tem força no cenário internacional sozinho para tocar essa iniciativa. Então, isso envolveria uma ofensiva diplomática do Brasil nesse sentido. Né? E isso eu acho que é muito importante, porque o atual presidente, o presidente Lula, ele é uma figura que tem muita expressão no cenário internacional. Ele é uma figura que é capaz de aglutinar no cenário internacional forças para fazer esse debate. Eu acho que a gente, quando eu olho a disputa que está acontecendo, eu fico com muito medo, que nós, progressistas, a gente acabe caindo numa situação de que, frente a que o Trump está questionando elementos da globalização, especialmente a liberalização comercial, que a gente caminhe no sentido de dizer, que é o que está dizendo, digamos, a mídia hegemônica, é preciso, então, defender o livre comércio contra o tarifaço do Trump. Não é preciso defender o livre comércio. Na verdade, esse período do livre comércio foi o período, se você combinar a liberalização comercial com a liberalização financeira a partir dos anos 90, foi o período que colocou restrições, por exemplo, para a industrialização brasileira. É quando o Brasil começa a cair nesse impasse e cada vez mais ele vai virando um produtor de produtos primários. É o que alguns chamam de especialização regressiva. Você se especializa em colocar produtos primários no cenário internacional. E é bom que as pessoas se toquem nessa disputa China e Estados Unidos, que o que a China oferece para a gente, a princípio, se você não tiver uma forte negociação política, também é seguir avançando na especialização de produtos primários. Então, é fundamental que a gente entenda, eu acho que a China pode estar aberta, inclusive, para países importantes como o Brasil, a rediscutir essa questão, mas para isso a gente tem que dizer fortemente para a China o seguinte: nós queremos sair dessa situação de especialização regressiva. Nós queremos avançar em alguns setores industriais, especialmente na ponta da tecnologia. Nós precisamos, para incorporar uma massa grande da população brasileira, trabalhar nesse sentido. Se a gente faz essa especialização, segue avançando nessa especialização regressiva e se especializa no cenário internacional como um grande fornecedor de commodities agrícolas, ou agropecuárias, minerais e energéticas, como o petróleo, ou como a possibilidade de a gente, inclusive, fazer hidrogênio verde, que é uma possibilidade grande no Brasil. Com esses produtos, você não incorpora a população brasileira ao processo produtivo e ao processo de consumo. Por quê? São áreas que são fortemente intensivas em área, em capital, mas não são setores que incorporem gente ao mercado de trabalho. Então, se você não tiver uma industrialização diferenciada, em que a indústria da transformação seja uma indústria básica, nem que seja para o nosso mercado nacional e regional. Se eles toparem que para o mercado nacional e regional tudo bem,
né? A China quer os outros mercados mundiais, mas aqui na nossa região, Brasil, Argentina, Colômbia, etc., eles podem trabalhar no sentido dos grandes países, os países que têm alguma indústria na região, né? Eles podem trabalhar nesse sentido. Isso nos dá uma possibilidade. Agora, se todo mundo vai trabalhar especializado em produtos primários, não é? Então, e no caso, não vai dar nem para a gente falar em integração regional. Por quê? Porque o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai disputam no mesmos produtos, ou seja, pelo menos carnes e soja, não é? Esses países disputam no cenário internacional, então eles são competidores. Como é que você vai trabalhar o processo de integração econômica com países que, no fundo, são competidores? A gente tem que ter alguma possibilidade de uma outra saída. E eu acho fundamental fazer essa discussão. Então, primeira coisa, não cair nesse conto de que, para bombardear o Trump, é necessário defender o livre comércio. Esses 25 anos, né, esse quarto de século que esse projeto avançou, foi um momento extremamente hostil para o Brasil, e nos colocou, inclusive, frente a um dilema, porque a gente vinha num processo de redemocratização, né? Tivemos a Constituição de 88, isso apontava vários caminhos possíveis de você desenvolver o país, e, de repente, você passa por essa especialização regressiva e não tem capacidade de incorporar as pessoas que deveriam ser incorporadas, né, nesse processo de desenvolvimento. Então, enquanto você fizer isso, você vai ter um desenvolvimento que exclui as pessoas. E aí, o dilema é, a nossa democracia vai ficar associada com uma democracia que exclui, né, que não tem essa capacidade de inclusão. Quando tudo que se discutiu lá atrás é que você estaria democratizando para incluir, né, para aumentar a renda das famílias e para fazer um processo de, digamos, uma espécie de estado de bem-estar social tardio no país. Então você teria a previdência estendida, você teria o sistema de saúde, né, você teria todas essas questões que estão lá previstas na Constituição de 88. Agora, para isso, você precisa criar outras condições, e criar condições, inclusive, de reverter a liberalização financeira, porque a liberalização financeira nos amarra a essa questão do ajuste fiscal permanente, né, e da austeridade. E aí você vai cortando o que poderia ser as possibilidades de programas sociais que trabalhassem no sentido de alterar essa situação periférica do Brasil, né, que poderia, digamos, apontar para frente uma outra situação, né? Então, na verdade, a liberalização financeira nos amarra do ponto de vista orçamentário, né? Por quê? Porque aqui vira uma área de expansão do capital financeiro, inclusive do capital financeiro internacional, que busca essas oportunidades de valorização, e na área produtiva você fica se especializando em produção de produtos primários, né? E aí você não inclui as pessoas também. Então é um dilema fortíssimo para a nossa democracia. Eu acho que a gente deveria aproveitar esse cenário internacional de disputa, que fica claro nesse momento, e de crise internacional, para dizer, olha, nós queremos um sistema regulador multilateral de comércio, mas esse sistema não é para fazer o que a OMC fez até agora. É para ele possibilitar, criar regras que possibilitem, inclusive, a criação de tarifas para que você possa se industrializar. Não é? Porque as tarifas existem para você defender alguns setores. Aliás, como o Trump está mostrando isso lá nos Estados Unidos. Não é? Então, e no caso de países que querem se desenvolver, é fundamental ter isso. Não é? Então, é um instrumento de proteção para você desenvolver algumas indústrias. É um mecanismo permanente? Não, não é um mecanismo permanente, mas é um mecanismo que é fundamental num primeiro momento para você fazer esse desenho do que você quer do ponto de vista de desenvolvimento industrial. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento para fazer essa crítica do que foram esses últimos 25 anos, que foi um ambiente hostil para a gente. Não vamos entrar nessa história de agora defender, porque o Trump está fazendo
tarifaço e restringindo o comércio, a gente precisa fazer a defesa do livre comércio. Se a gente entrar nessa, nós vamos perder essa oportunidade, essa janela, né, como você viu lá no artigo. Normando, faltam 10 minutos, por favor. Não, só um comentário breve. O Adhemar falando, eu fiquei muito tentado na especialização regressiva a comentar o dilema da exploração ou não do petróleo na margem equatorial, mas eu vou resistir olimpicamente a essa tentação, até porque o tema fez parte de um programa nosso e teria muito pano para manga aqui para tocar. Mas eu me lembrei de um texto do marxista, que é um bom demolidor, né, de construções, o Perry Anderson, a respeito da guerra, do conflito, né, comercial entre China e os Estados Unidos, em que, ao final, ele cita duas experiências, né, como alternativas à hegemonia neoliberal na economia do Ocidente. E ele vai citar exatamente o Brasil de Vargas, né, com tarifas e substituição de importações, e vai citar o desenvolvimento chinês, né, de forma que me parece bastante coerente com o que Adhemar lembrou agora. E um comentário final é que, só uma observação desiludida, porque a tentação não, mas o desvirtuamento de cair na defesa do livre comércio parece que já virou uma tônica, né, da política externa brasileira na crítica ao Trump, o que é lamentável. Mas me parece que o esforço que o Brasil, nos governos Lula e Um, fez em repensar criticamente a estrutura da ONU e particularmente a estrutura do Conselho de Segurança, deveria agora, nesse momento, ser direcionado, carreado, para repensar a Organização Mundial de Comércio, né, e as regras internacionais de comércio, como a Adhemar falou. E essa dica já ficou presente, Adhemar, na primeira fala, quando você mencionou a velha OMC, né, observação que eu li como a OMC que não existe mais de fato. Né? Exatamente, é isso mesmo. Não, tem algumas pessoas que brincam, né? Mas é uma expressão da nossa época. Talvez os jovens não entendam, né? Mas que a OMC hoje em dia, em função dessas guerras comerciais, na verdade desde 2008 isso foi avançando, mas agora com Trump mais ainda, né? Então que a OMC está mais esquecida do que pijama em lua de mel, né? Então essa é uma velha expressão que talvez os antigos entendam, hoje em dia talvez não faça muito sentido para os jovens, né? Mas é isso, quer dizer, a OMC está lá na beira do lago em Genebra, né? De vez em quando fala alguma coisa, mas não tem relevância, né, nessa discussão. E é preciso que a gente rediscuta isso. Né? No sistema ONU você também tem a UNCTAD, né? a Conferência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento, que deveria emanar regras também. Né? E não tem feito isso. Né? Então, eu acho que é necessário a gente voltar a ter essa discussão, mas tem que ser uma discussão do que se quer com o comércio internacional. E para a gente, eu acho, o comércio é importante, mas ele é um caminho possível para o desenvolvimento. Né? O comércio não pode ser o caminho necessário para o desenvolvimento. Por quê? Porque aí isso significa se agarrar na ideia de vantagens comparativas que, na verdade, nos confina, né, ao subdesenvolvimento, nos confina a essa especialização regressiva. As vantagens comparativas estáticas é como você tira uma foto nesse momento. Aqui que o Brasil faz bem. Bom, faz bem, digamos, porque a natureza nos dá essa possibilidade, faz bem produzir produtos agrícolas, né, faz bem em ter recursos minerais, né, faz bem na sua capacidade de produzir recursos energéticos. Isso a natureza deu para a gente, tudo bem, é uma vantagem estática. Né? Agora, você não vai além disso. Se você quiser produzir qualquer outra coisa, não, nisso daí a China é muito melhor. Né? Nisso daí, e esquece, por exemplo, que o Brasil tem uma capacidade competitiva de produção de aviões, por exemplo, né, com a Embraer, que foi uma coisa desenvolvida aqui dentro, com uma série de condições, com investimento em pesquisa, tecnologia, formação acadêmica, formação de mão de obra especializada, né?
e que isso nos levou a ter essa capacidade competitiva. Se a gente pura e simplesmente entregar para a China, que é o que está previsto lá nos acordos com a Comac, com a fabricante chinesa de aviões, se a gente entrega a tecnologia toda, ou entrega para os Estados Unidos, que é o que estava previsto, por exemplo, na compra que a Boeing fez da Embraer, felizmente fracassou, né? A gente entrega as nossas possibilidades de desenvolvimento em algum setor tecnológico que é onde a gente tem alguma possibilidade, né? Então, eu acho que isso daí tem que ser pensado fortemente nesse momento, né? A crise, ela tem que... O Marco estava lembrando aí o Vargas. O que o Vargas aproveita? O Vargas aproveita exatamente a crise, né? Rebola um pouco aí entre os interesses da Alemanha, dos Estados Unidos, da Inglaterra. A crise naquele momento era a passagem de bastão da hegemonia inglesa para os Estados Unidos, né? Ele olha esse cenário e vê que tem algumas oportunidades. Opa, então vamos aqui implantar a indústria siderúrgica, né? Vamos implantar alguns setores de indústria básica no país, né? E possibilitar desenhar alguma coisa de desenvolvimento industrial para frente, né? E os países premidos ali pela disputa, né? O Brasil estava lá embaixo, né? Não era pensado como importante nessa disputa. Então abriu um espaço de desenvolvimento para o Brasil, né? E depois, digamos, na questão da adesão, né, ao grupo dos aliados na guerra, o Brasil acabou negociando algumas coisas do ponto de vista da possibilidade de desenvolvimento. Agora, isso só pode ser feito se você tem um projeto nacional, né? Se você tem um projeto nacional de desenvolvimento. Se você não tiver esse processo consensado, né, também você vai passar por fortes dores de cabeça. E do ponto de vista do Brasil, aí quando a gente olha o nosso cenário político, ele não está muito diferente do cenário político dos Estados Unidos. Tá? Você tem uma disputa também. Então essa é a pior hora, né? A hora que você tem uma janela aberta, mas em função de que você está numa disputa forte que não sabe se deve pular a janela, ficar do lado de cada janela, o que você vai fazer, se não tem um consenso, você pode perder a oportunidade da janela aberta. Muito bem, a gente está chegando ao fim desse Trilhas. Eu só queria fazer um esclarecimento. A Elis Fonseca Moreira mandou uma mensagem dizendo que não sabia que nós censurávamos opinião, porque nós éramos democráticos, seríamos democráticos, dizendo que nós apagamos um post dela sobre o Ciro Gomes. Elis, eu não tenho esse hábito, continua lá a mensagem que você mandou, mas, como eu disse no início, o tema do programa de hoje foi sobre China, Estados Unidos, a guerra comercial, os reflexos sobre um projeto de soberania nacional brasileiro, mas o post continua lá sem ter sido apagado. Ademar, muito obrigado. Até o próximo mês. Um abraço, Normando. Amanhã, dia 28 de abril, serão lembrados 80 anos do fuzilamento de Benito Mussolini, que no dia seguinte ao seu fuzilamento teve o seu corpo exposto em praça pública, na Piazzale Loreto, em Milão, junto com a sua amante, Clara Petati. E para lembrar a passagem dessa data, no próximo fim de semana, nós teremos 2 programas, os 2 ao vivo, sobre as direitas em termos internacionais e dentro do nosso Patropi, recebendo no sábado, às 17 horas, o professor Daniel Arão Reis e no domingo o professor Valério Arcari. Não percam. Mais uma vez, um grande abraço. Ademar. Só uma memória, nunca um posto de gasolina foi tão útil quanto em Milão naquela data. Viva os partigiani italianos e viva também os nossos partisanos brasileiros. Um grande abraço, meu filho está me puxando aqui para assistir agora o jogo do Flamengo e eu não posso faltar com ele. Grande abraço. Não, Marco, e aproveito para te comunicar o seguinte, pela gritaria aqui perto da tua casa, acho que teve um gol do Flamengo. Vamos lá, vamos ver agora. Grande abraço. Abraço a vocês. Até a próxima.
o encerramento. Até lá.